Convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus 16. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esse tempo de louvor. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de louvá-lo. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Amém. Lucas 16, versículo 1, nós temos aí a parábola do administrador infiel, que diz: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém, queridos? Nós vamos partir da compreensão de que Jesus já nos revelou que toda vez que ele falava por parábolas, ele estava revelando mistérios do reino dos céus. Em Mateus 13, você vai ver os discípulos perguntando: por que o senhor fala por parábolas? Ele falou: porque eu quero revelar para vocês. Vocês quem? Os discípulos, os cristãos, os interessados na palavra. Eu quero que vocês saibam os mistérios do reino dos céus. Os demais, isso não era revelado a eles. Por isso eles não entendiam e Jesus nem falava com eles por parábolas. Então a parábola, ela é usada por Jesus para isso, para revelar mistérios, partindo daquilo que nós conhecemos. Nós podemos entender o que Jesus está falando de um administrador infiel. Mas ela é montada para revelar aquilo que nós desconhecemos. Ele parte daquilo que nós temos conhecimento do mundo natural para revelar aquilo que desconhecemos do mundo espiritual. E na parábola aqui, o homem rico é Deus, e ele chama um administrador para prestar contas da sua administração. A compreensão da parábola é consenso, todo mundo que já escreveu, leu, estudou sobre elas, né? É consenso que quem chama para prestar conta é Deus. O administrador aqui é um servo de Deus, não se trata de alguém do mundo, é chamado um servo. Tanto é que ele estava a administrar os bens do seu senhor. E alguém disse para o seu senhor que ele estava defraudando, que ele estava dissipando, ele estava levando o seu senhor a descapitalizar ou a perder valores e riquezas por causa da sua administração. Então ele foi chamado,
E o seu senhor disse: você não pode mais continuar. Não foi chamado para esclarecer, para dar uma oportunidade, para rever. No caso aqui da parábola, ele está dizendo: olha, você não vai ficar mais. Então, traga as contas da sua administração. No sentido espiritual, é Deus chamando alguém para comparecer diante dele, ou seja, alguém que não vai ficar mais aqui. Alguém que vai partir, vai morrer, vai ter um encontro com o Senhor. E ele vai dar conta da administração, principalmente da sua vida, em relação a Deus. Antes que você diga, mas a parábola está dizendo isso? Tá. Diz que ele está administrando os bens do seu Senhor, as riquezas deste homem muito rico. Bom, as riquezas de Deus, se você for procurar na Bíblia, elas são insondáveis. Deus é o Criador e tudo é dele. O universo insondável pertence a Deus. Ele disse que ele é o Deus dos céus, ele é o Deus da terra, ele é o Deus da vida, ele é o Deus de tudo. Então as riquezas de Deus são insondáveis. Tudo aquilo que Deus criou. Então o próprio Jesus usou profetas, e ele mesmo disse em outros textos que tudo pertence a ele. Toda criatura existente nos céus e na terra, anjos, arcanjos, querubins, nos mares, nos ares, na terra, inclusive o homem, tudo pertence a Deus. Jesus deixou isso muito claro. Mas é bom nós lembrarmos que o ser humano, especificamente, ele é revelado por Deus como a coisa mais cara que Deus tem, que nós tenhamos conhecimento na terra. O ser humano, ele foi criado por um conselho divino. Ele é revelado na Bíblia como fazendo parte dos sonhos de Deus. O ser humano, ele foi planejado por Deus, está nos sonhos de Deus, foi feito pelas mãos de Deus, recebeu o fôlego de Deus, e para não ter a sua destruição definitiva e eterna, Deus aceitou a morte do seu filho na cruz do Calvário pelo ser humano. Não se tem conhecimento pela palavra de Deus que Deus tenha feito algo tão grande por alguma coisa criada. Jamais. Não temos conhecimento de que Deus tenha feito isso por um anjo, por um arcanjo, por um querubim, por um serafim, por um planeta, por um universo. Mas é revelado por Deus, na sua palavra, para nós, que Deus fez isso pelo ser humano. Quem sabe disso? Diga amém. Sabemos disso, Deus não faz mistério disso. Os profetas, os mensageiros, ficam pasmos de ver tamanho amor, tamanha honra, tamanha glória, tamanho valor, tamanho preço. É verdade que está cheio de ser humano na terra que ele pensa que ele não vale nada. Esse conceito vem dele mesmo, ou do mundo, ou das trevas. Porque as trevas, o mundo, alguém e até mesmo a própria pessoa pode ter sido convencida de que ela não tem nenhum valor. Mas para você saber o seu real valor, você deve ouvir quem te criou. Do que ele te fez, por que fez, o que ele planeja com você, aí você vai ter uma real perspectiva do seu valor. E a Bíblia diz que para Deus, que é o Criador do ser humano, que colocou o sopro de vida dele no ser humano, o mundo todo não paga uma única pessoa. Uma alma e o mundo não vale uma única alma, porque se a pessoa ganhar o mundo e se perder, ele não ganhou nada. Então as riquezas de Deus, elas são insondáveis, mas nós sabemos que o ser humano, ele ocupa um plano todo especial no coração de Deus. Deus revela este amor e o preço que ele pagou, a morte do seu filho na cruz, pelo ser humano. E esta fortuna, esta riqueza está sendo administrada por quem? O ser humano? Pelo próprio ser humano. Ele é o administrador. A própria Bíblia respondendo a parábola. Lembra que o homem começou aqui na terra, Deus o criando, soprando fôlego de vida, dizendo para ele, governe, domine, sujeito, a terra é tua.
você tem capacidade para isso, você recebeu de Deus, administra para Deus. Deus é o homem muito rico da parábola, o ser humano é a maior riqueza que Deus tem na terra. Quem sabia disso? Diga amém. Você vai ver no Apocalipse, novo céu, nova terra, nova vida, mas não tem novo homem, é o mesmo homem restaurado. Não existe Deus dizendo, olha, eu vou criar um homem do zero de novo. Não. Lá estarão os redimidos, quer dizer, os mesmos. Venceram as trevas, venceram o mundo, venceram a carne. E foram vencedores e eles estarão lá. Haverá um novo céu. Tudo isso que foi contaminado pela ação demoníaca será reconstruído. Haverá uma nova terra, porque ela foi amaldiçoada por Deus. Haverá uma nova vida, porque o homem que vai morar nesse novo céu e nova terra, ele vai ser completamente restaurado por Deus. Um novo corpo e um espírito e alma restaurado, mas é o mesmo homem. Não tem novo homem. Em nenhuma Bíblia, em nenhum lugar. Então, perceba por aí a riqueza que é o ser humano para Deus. Quanto ele vale. E ele é o administrador. Nós, como seres humanos da terra, humanos, humus, terra, nós somos todos Adão. Tal qual foi Adão, somos nós. Adão foi o primeiro homem, e dele veio a sua descendência, e Deus disse, governe, domine e sujeite. E Jesus é o segundo homem, sem pecado. Agora, como cristãos, em Jesus nós somos todos cristãos. Quem não está em Jesus, ele é Adão. Como Adão, ele é maldito, e a maldição vem de Deus. Portanto, se Deus amaldiçoou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus não é por nós, quem será por nós? Então, todo ser humano, ele deve se olhar e ver se ele é mais parecido com Adão ou com Cristo. Porque só existe duas possibilidades do ser humano viver nessa terra. Ou ele é Adão, que Adão é o filho da desobediência, ele desobedeceu a Deus e deu ouvido ao inimigo. E Jesus é o filho da obediência, ele obedeceu a Deus e rejeitou a proposta do inimigo. Então, em Jesus nós somos cristãos, em cristãos nós somos obedientes a Deus. Em Adão, nós somos criaturas de Deus e somos filhos da desobediência. Quem é Adão? Ele tem sobre ele a síndrome de Lúcifer. Por isso você vê uma grande aversão no mundo pelas coisas de Deus, naturalmente. Pessoas boas, pessoas fantásticas, pessoas que admiramos, pessoas interessantes, quando o assunto é Deus, elas tiram o corpo fora. De onde vem essa aversão por Deus? Vem de Lúcifer. É a síndrome de Lúcifer, o pecado que começou no céu e entrou na raça humana. A parábola, esse mistério de Deus, está dizendo que Deus chamou um administrador dele, né? Um administrador de Deus, e falou para ele, eu quero que você preste as contas da sua administração. Até um medo aqui, né? É só alguém chamando de Deus, você não vai continuar mais. Você está parando de respirar, você está parando de viver, você vai vir aqui e eu quero que você me diga como é que você tem administrado sua vida. Você é uma riqueza de Deus. E quando fala de administração, a administração é uma questão de gestão. Gestão envolve tempo de vida, capacidade, oportunidades e riquezas e outras coisas. Gestão envolve um monte de coisa. Nós vamos pegar aqui as principais para nós entendermos o mistério que Jesus está revelando para nós. Ele está dizendo, eu quero que você preste conta do seu tempo de vida. Como é que você está administrando a sua vida? Essa semana rodou nas redes sociais, um WhatsApp, falando que se nós frequentarmos um culto por semana, você estará, ao longo do tempo, dos meses, dos anos, da sua vida, oferecendo 1,4% do seu tempo à casa de Deus.
você frequentar 2 cultos por semana, está oferecendo ao longo da sua existência 2,4, 2,8% do seu tempo que Deus te deu na casa de Deus. Eu sei que tem gente que não vai dar nenhum por cento. Sei que tem gente que vai dar mais. Eu sei que tem gente que às vezes vai dar mais de 2% na casa de Deus, mas na verdade, quando ele tiver que prestar conta da administração, nem a Deus foi. Nem a Deus foi. Num culto, por exemplo, nós temos a oportunidade de... Para que existe um culto? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele ia congregando na igreja cada pessoa que ele ia salvando. Então, num culto, e eles se reuniam para cultuar. Num culto, eles tinham oportunidade de comunhão. Muitas pessoas não vão comungar. Elas não têm abertura na vida delas para comunhão. Elas têm, às vezes, aberturas para outras coisas, mas não têm para comunhão. Isso é uma questão de gestão. Isso é uma questão de administração. A oportunidade foi dada, não comungou por quê? Num culto nós temos oportunidade de orar. Muita gente aproveita o horário da oração para andar. Uma questão de gestão. A oportunidade foi dada. Não orou por quê? Estou falando só no culto. Porque nós temos administração fora do culto. Então, num culto, nós temos tempo de louvor. Oferecemos o melhor que temos dos dons de Deus, dos músicos, dos vocais, dos instrumentos, do ambiente. A gente procura deixar o ambiente melhor possível para a gente louvar a Deus. Muita gente não vai louvar. Tem gente que vai louvar com muito pouco caso, com muito desdém. E é a Deus. Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra. Tem gente que não vai ouvir. Ele vai para o WhatsApp ou para o Face. Ele vai fazer isso no louvor, ele vai fazer isso na comunhão, ele vai fazer isso na mensagem. Ou ele vai sair. Mas ele teve a oportunidade. Isso é uma questão de gestão. Questão de administração. Ele está administrando a vida e tudo que lhe é proporcionado. Veja que o dono, ele chamou um servo, ele não chamou um mundano. Veja que a parábola é mistérios do reino dos céus para os servos, para os discípulos. É uma palavra para nós, que nos ilumina, que nos alerta, que nos põe de sobreaviso de como é as coisas no mundo espiritual. O mundo mesmo, eles não sabem disso. E disse Jesus, quando contou as parábolas em Mateus 13, que ele nem quer falar sobre isso com eles. Eles não existem no reino dos céus. Então, é uma orientação para os filhos do reino. É uma orientação para as pessoas que tomaram a decisão de serem orientadas por Jesus. É a promessa de Jesus: não vos deixarei órfão, continuarei convosco, eu estarei convosco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. É um cumprimento da promessa de Jesus quando ele estava em vida. Então o culto, ele tem, por exemplo, a oportunidade de ofertar e dizimar. Muita gente nunca vai fazer isso. Outros vão fazer esporadicamente. Outros vão fazer de um modo errado. Outros vão fazer fielmente. E tudo isso é a Deus, é uma questão de gestão. Chamar para administração é quando Deus chama para você prestar conta de todo o tempo que Ele te deu e o que você fez com esse tempo. De toda a capacidade que Ele te deu e o que você fez com ela. De toda a oportunidade que Deus te deu, estou falando coisas de grande valor, tempo de vida. Quem quer viver menos aqui? Ninguém. Tempo de vida é capacidades. Quanto mais capaz você for, mais valor você terá, mais você poderá fazer para o seu Senhor, mais brilhante será o seu galardão, a sua recompensa. Capacidades têm grande valor. Mas muita gente não vai usar as suas capacidades. Não para Deus. E oportunidades. Nós sabemos que oportunidades têm grande valor. Quantas pessoas gostariam de uma grande oportunidade na vida para alguma coisa?
Deus chama o servo aqui para uma questão de gestão. Eu quero saber tempo de vida, eu quero saber a sua capacidade que você recebeu, porque cada um tem que prestar conta daquilo que ele recebeu. Ninguém vai ser chamado para prestar conta de uma coisa que ele não recebeu. Então são capacidades dadas para o Senhor, você é capaz de. São oportunidades ou seja, oportunidades é algo que vem de encontro, opor. Então as suas oportunidades, ela tem sua cara, tem seu número, ela veio para você. Vem de opor, oportunidade. Ela tem sua forma, seu DNA, seu jeito. É uma questão de gestão. Riquezas. É uma questão de gestão. Então ele está chamando a pessoa, dizendo, presta conta de essas coisas que você já recebeu do seu Senhor para administrar. Como é que você está administrando tudo isso? Seu tempo de vida, suas capacidades, suas oportunidades, as suas riquezas granjeadas ou recebidas. Jesus falou isso em mais de uma parábola. Na parábola dos talentos, na parábola dos trabalhadores, na parábola do filho. Mais de uma vez, Deus pedindo contas daquilo que ele deu, e a pessoa tinha que administrar isso para ele. Aqui o servo foi chamado, ele falou, quero saber como é que você está vivendo. Presta conta. Os vencedores, eu quero bem sutilmente vincular esse texto, o texto seguinte, ainda em Lucas 16, que na continuação da parábola, Jesus conta um fato, que é a morte do rico e do Lázaro. O mendigo e o rico. Exatamente para... Ali já não é mais uma parábola, é um fato. Muita gente fala que é parábola, mas é um erro. Quando Jesus conta parábolas, as parábolas ele não dá nome para as pessoas. O Lázaro nós sabemos o seu nome. Por isso, em muitas Bíblias, isso já foi corrigido, não está mais como parábola. Está escrito o rico e o mendigo. Então, na sequência, você vai ver que Jesus, depois de contar a parábola, ele conta um fato ocorrido. De alguém que teve oportunidades distintas. Um muito rico, o outro muito pobre. E foi questão de gestão. Cada um administrou a sua vida do jeito que quis. Diz que o rico não era bobo, não. Ele viveu esplêndida e arregaladamente. Ele soube fazer uso do que tinha. Viveu bem. Ele só não prestou atenção nas oportunidades. O Lázaro, ele não deu para viver esplendidamente e nem glamourosamente, mas ele manteve a sua fé em Deus. Tanto é que ele está salvo no final da sua vida e o rico está no lago de fogo. Ou melhor, está no Hades. Humanamente falando, o Lázaro teria até desculpas para falar, Deus, não deu para administrar bem minha vida. Ela foi muito sofrida. O senhor viu aí que a vida me reservou. Eu terminei a minha vida comendo migalhas que alguém me dava. Mas o fato é que, vivendo essa vida, ele estava salvo. Ele estava salvo lá. E o outro que recebeu tanto, a vida lhe sorriu, a vida lhe foi feliz, ele estava perdido. E ele nem percebeu o Lázaro que estava à sua porta. Talvez o Lázaro ali fosse a última oportunidade de impactá-lo. Talvez permitido por Deus estar ali no seu caminho para ele olhar todos os dias e tomar uma decisão diferente. Então a parábola, queridos, está falando que Jesus chama alguém, Deus chama alguém, né? E este alguém, ele fala, não dá mais para você continuar, você está acabando com uma riqueza que para Deus é muito cara. Como a parábola aqui é do administrador infiel, ele representa um filho do mundo. E ele, diz o texto, que ele atilou, ou seja, ele foi esperto. Ele agiu vivamente. Ele falou, olha, eu mendigar tenho vergonha. Trabalhar não dá mais para mim. E agora ele não
me tira a administração, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer média com quem deve para o meu senhor. Foi lá e mudou a duplicata de todo mundo. Quanto é que você deve? É X? Põe menos. Bem fácil de entender. Não vamos nem entrar nos detalhes dos pesos e medidas, para não desviar do foco. E chegou no outro e falou, como é que você faz? Quanto você deve? Ele falou, eu devo X. Ele falou, põe menos. É lógico que quem devia para o seu senhor ficou muito feliz e ele ficou numa boa. Não sabemos se ele tirou somente o que ele tinha aumentado, porque ele era infiel. E com isso ele, sem comprometer a receita do seu senhor, que eu acredito que não, ele fez a média com quem devia, não sabemos. O fato é que ele fez isso e Jesus disse que ele fez aquilo que no mundo se faz. Nós falamos que no mundo, fora do reino do céu, nós somos todos Adão, e no mundo estão todos malditos, estão todos sob injustiça, o mundo estão todos sob maldade. No mundo é assim, as pessoas vão sempre fazer o que puderem para viverem o máximo e o melhor nessa vida. É assim que os filhos do mundo agem. Tanto é que Jesus vai chamar as riquezas do mundo de riqueza da injustiça. Ele vai chamar as coisas do mundo de coisas do tempo da infidelidade, do alheio. Se você não acha que o mundo é um mundo de injustiça, dá uma olhada em volta. Olha as guerras, olha a desigualdade, olha a destruição. Talvez você nunca parou para pensar, uma guerra ela acontece naturalmente, quando a gente nasceu ela já existia. Sim, mas a guerra, ela é fruto de uma estupidez mundana do mundo. É ela que produz os pobres, as vítimas, o migrante, porque todas essas pessoas elas são vítimas da guerra. Sabia que o custo de uma guerra é altíssimo? Se nós conseguíssemos transformar todo o custo da guerra, armas nucleares, navios, exércitos com seres humanos com altos salários, a sobrevivência, a munição, a prontidão, a ciência para descobrir essas armas, a construção delas. Se isso fosse convertido em prol do ser humano, nós não teríamos pobres. O pobre é uma produção humana. Jesus disse quando a mulher ungiu ele com perfume de alto preço, ele falou, olha, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. É um problema de vocês. Não é um problema de Deus. A terra que Deus criou para o ser humano, ela é rica o suficiente de tudo para o ser humano ter tudo para todos. A guerra, ou seja, matar, é muito mais caro do que dar vida. É muitas vezes mais caro matar do que curar. Mas quando você diz nações ricas, elas são ricas do quê? Elas são ricas de armas, de aviões, de submarinos, de navios, de exército, de bombas, de mísseis. Aí está a riqueza, ela é rica de destruição. O motivo alegado é proteção. Como todo mundo se protege de um lado, o motivo de proteger é para, numa possível ataque, atacar. Então, todas as nações do mundo, elas são riquíssimas em matar, em destruir. E quando alguma resolve guerrear por algum motivo, ela produz esses milhares de imigrantes. A gente vê crianças morrendo, jovens, famílias, velhos, sem misericórdia. E o que justifica toda essa destruição é uma questão de gestão. É o custo da morte. É o custo da destruição. Então matar é muito mais caro. Muito mais caro. Um único míssil é impressionante o que ele pode fazer em termos de obra social. Um único. Isso explode que nem pipoca por aí o tempo todo. Digite o poder de fogo de uma nação chamada rica e você vai ficar impressionado com os números em bilhões, em trilhões. Com menos que isso, você poderia levar saúde, educação, transporte para o mundo todo. Ia faltar gente. Ia faltar gente para ser socorrido.
se houvesse gestão. Então os filhos do mundo, eles agiu espertamente porque eles sabem que no mundo você só tem a vida do mundo, a visão do mundo, ele vive nas trevas. Filhos do mundo são chamados na Bíblia também de filhos das trevas, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a compreensão que se tem de mundo no mundo é essa vida aí, até chegar na cova. Até ela não ser interrompida, até você não ser chamado para prestar conta. E todo mundo já aprendeu que nesse mundo de injustiça, cada um tentando viver o máximo e melhor. Então o camarada pensando em viver um pouquinho mais e não mexer no seu padrão de vida, ele foi lá e arrumou o seu jeitinho, como se faz naturalmente no mundo. Eu vou dar um jeito, já fui descoberto, sou chamado para prestar conta, a administração já vai ser tirada. Então, eles no mundo estão gastando tudo que de mais caro Deus tem. Quem me entendeu, diga amém. É assim que se vive no mundo. A pessoa, quando ela está se destruindo, ou permitindo que seja destruída e enganada, ela está esbanjando, administrando mal aquilo que de mais caro Deus tem. Ela está fazendo a morte do Filho de Deus ser uma nulidade na vida dela. Isso não pode acontecer conosco. A parábola é para que isso não aconteça com os filhos da luz. Ele foi louvado pelo seu Senhor porque o mundo se preocupa em viver bem e o máximo possível no seu tempo. E Jesus está querendo dizer agora, e os filhos da luz? Será que eles têm essa preocupação de administrar a sua vida para viver o quanto Deus quer que eles vivam e como Deus quer que eles vivam? Por que que os filhos do mundo, que estão no escuro, nas trevas, que não sabem nada além daquilo que os olhos podem ver, que não conhecem os mistérios do reino dos céus, eles se preocupam tanto em dar um pouquinho mais de existência à sua vida? E os filhos da luz que receberam de Deus a vida eterna, com todas as riquezas da eternidade, não têm, às vezes, essa compreensão de vida. Deixaram as trevas do mundo ofuscá-los a ponto de pensarem que eles valem aquilo que o mundo diz que eles valem. Olha como é que o mundo trata a vida. Matar é mais caro do que dar vida. No mundo, a vida é um número, é uma estatística, é uma baixa. Uma baixa do trânsito, uma baixa da violência, uma baixa da guerra, uma baixa das doenças, uma baixa dos erros, uma baixa de qualquer nome dado qualquer. É assim que o mundo trata a vida. E os filhos da luz não podem pensar na sua vida dessa forma. Jesus diz, os filhos da luz, eles não têm o mesmo Deus que tem os filhos do mundo. Os filhos do mundo, nós poderíamos enumerar aqui alguns milhares de deuses, mas os mais adorados são o dinheiro, o poder e o prazer. Teve alguém que já escreveu um livro dizendo, se você vencer esses três, dificilmente você vai ser enganado por um outro. Esses são os mais poderosos deuses do mundo. Foi essas três táticas que o diabo usou contra Jesus no Monte da Tentação. Então os deuses mais poderosos, os mais adorados, os mais procurados, que a maioria das pessoas vivem por eles, chama-se dinheiro. Temos que admitir, o ser humano ele é apaixonadíssimo por dinheiro. Ele às vezes paga por dinheiro um dinheiro que um valor que o dinheiro não tem. E todos nós sabemos que a Bíblia fala que o dinheiro tem o seu valor. A Bíblia fala, por tudo o dinheiro responde. Jesus precisou de dinheiro, pagou seus impostos. Não é questão de falar que não vale nada. Mas o mundo, por exemplo, o mundo vive em função desses deuses. Esses deuses é que Jesus falou, olha, você não pode servir esse tipo de Deus e a Deus. Deus, por que não pode? Porque Deus falou que ele não quer esse tipo de servo. Falou, não podeis.
Se ele falou que não pode, não pode. E quem está dizendo que não pode? Deus está dizendo, eu não quero você na minha administração. Eu vou cortar a sua administração. Então os deuses do mundo são esses três. Os poderosos é o dinheiro, é o poder, porque tem muita gente que dá mais valor ao poder do que o dinheiro, e tem muita gente que dá mais valor ao prazer do que ao poder e ao dinheiro. Então esses três são os que encabeçam a lista dos deuses mais procurados e adorados no mundo. Se fizermos uma análise bem grotesca no próprio pensamento, você vai ver que as pessoas gostam mais desses três do que de Deus. O motivo deles não quererem Deus, não terem tempo para Deus, não obedecerem a Deus, é esses três. Se perguntar por que você recebeu tempo de vida para administrar a sua vida, e todo o tempo que Deus te deu, você não teve nenhum tempinho para Deus? Você usou tempo para tudo, mas você não teve tempo para Deus, nós vamos ver que esses deuses aparecem. Estávamos vivendo em função do prazer, do poder e do dinheiro. Por isso a gente diz, Deus, o Senhor sabe que não dá. Os filhos da luz não têm esses deuses, ele tem um único Deus, o Criador da vida. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, esse que enviou Jesus para morrer pelos seus filhos na cruz do Calvário. E ele chama o administrador das suas riquezas, do seu Senhor, e diz para ele prestar conta. O que você está fazendo com todo o tempo que Deus te deu? O que você está fazendo com toda a capacidade que Deus te deu? O que você está fazendo com todas as oportunidades que Deus te deu? O que você está fazendo com todo o dinheiro que Deus te deu? Você está administrando isso para Deus porque é dele. Eu creio que todo filho de Deus, nós estamos partindo da compreensão que você sabe que nós nada possuímos, nós somos a posse, nós não temos nada. Nós não trouxemos nada, nós não levaremos nada, o que nós temos aqui é tempo de gestão. A Bíblia nos chama de mordomos, de servos, de administrador. Então, na verdade, no mundo, como eles vivem em trevas, todo mundo pensa que tem e que é alguma coisa. Deus deixa bem claro que Ele tem todas as coisas, que nós não somos nosso, que nós somos dele. Dele é a terra e tudo que Ele criou. E entre as coisas que Ele criou, nós estamos incluídos. Ele criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres humanos, animais de toda espécie. E tudo isso é dele, existe para a glória dele. E ao homem ele confiou a sua administração. Então ele está perguntando como é que você está administrando isso. Tempo de vida, capacidade, oportunidade e riqueza. E talvez um dia eu tenha que dizer para Deus que toda a capacidade que Ele me deu, eu usei para mim só. Nunca pensei nele. Eu só pensei em ganhar com isso. Ele me fez capaz. Quando eu falo de capacidade, eu falo tudo aquilo que te valoriza. Pode ser tua inteligência, teu carisma, tua beleza, tua saúde. Tudo aquilo que te faz capaz, você sabe que isso não é seu e é de Deus. Você é belo? Você é um belo de Deus. Você é sábio? Você é um sábio de Deus. Você é forte? Você é um forte de Deus. Você é carismático? Você é um carismático de Deus. Porque Deus nunca deu o ser humano para ele. O ser humano continua sendo de Deus. Por isso, quando o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. Porque é de Deus, volta para Deus, e é Deus que vai dar destino. É Deus que vai dizer o que vai acontecer com ele. Nunca falou, você é autônomo, e pelo contrário, ele disse, vós não tendes vida em vós mesmos. Ele está dizendo, você não foi criado só por, você foi criado em Deus, por Deus e em Deus. Ele está dizendo, sem Deus você não tem condições de viver. Então, queridos, se nós recebemos de Deus capacidades, entenda-se por capacidades tudo isso que te deixa valioso, sua beleza, sua saúde, sua inteligência, seu carisma, sua graça para. Tudo aquilo que você diz, ó, Deus me fez assim, é Deus mesmo, é isso mesmo. Você tem que
administrar, uma questão de gestão. Você foi criado para refletir a glória de Deus. Se você é alguém que fala, ah, Senhor não me deu beleza, Senhor não me deu saúde, Senhor não me deu oportunidade, Senhor não me deu dinheiro, fique tranquilo, você vai dar conta da tua administração. O que recebeu 10 talentos não vai ser cobrado como quem recebeu 2. O que recebeu 2 vai dizer, Senhor, tu me deste os 2, está aqui os 2. O que recebeu 5 vai dizer, olha o que eu fiz com os 5. Não haverá cobrança injusta. Porque se trata do Senhor Deus da luz, aquele que nunca escondeu e nunca enganou nada de ninguém. Deus sempre deixou claro para nós que vivemos no tempo dos olhos, como funciona a vida e como será depois dos olhos. Se você não crer, aí é um problema seu. Se você crer, então você se rende a isso, porque é o que nós fazemos. Nós cremos e nos rendemos. Deus não pode ser questionado. Deus, você crê e obedece, ou você descrê e se rebela. Ou você segue Adão, ou você segue Jesus. Ou você segue Lúcifer, que influenciou Adão. Por isso nós não somos mais Adão, porque nós nos arrependemos. Alguém vai dizer, ah, vocês são os melhores, agora vocês não são mais Adão. Sim, foi dada a oportunidade, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Nós somos aqueles que nos arrependemos. E porque nos arrependemos de ser Adão, nos tornamos cristãos. Seguidores de Cristo, parecido com Cristo. E Jesus está dizendo que como Deus, Ele vai cobrar a gestão da sua vida. Porque foi assim que Ele colocou o homem na terra. E nós vamos ter que dar conta de Deus, das nossas capacidades, oportunidades e riquezas. Eu acho muito abençoador, embora assustador no primeiro momento, se você viver na ótica do mundo, você vai viver no engano do mundo. Porque o mundo, todo mundo vive pensando que é eterno. Embora ele vá no velório todos os dias, e sabe que a única certeza que um vivo tem é que ele vai morrer, mas ele não quer pensar a respeito disso na vida dele. Ele acha que isso nunca vai acontecer com ele. Quem vai morrer para sempre vai ser o rico e o Lázaro. Quem vai morrer para sempre é os outros. Isso nunca vai acontecer com ele. Ele gosta de viver nesse escuro. Mas um dia, o rico chegou do outro lado e ele viu que não era do jeito que ele pensava. Ele viu que ele falhou em administrar as suas oportunidades. Talvez ele fez um bom uso das riquezas em prol da sua própria vida. Viveu em função do seu ego. Acontece que ele não era dele. E tudo que existia na vida dele, ele tinha que administrar para alguém. É um erro grotesco de mundanos, cegos por Lúcifer, achar que tudo que existe nele, em volta dele e para ele, é dele. E que ele tem que administrar para ele, que ele nunca vai dar conta disso, que ele é o Senhor. Se ele é o Senhor, então Deus não é o Senhor dele. Um erro básico que se comete no mundo, um erro básico que a Bíblia nos revela desde o começo da nossa fé. Você tem que render-se a Cristo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Quer ser salvo? Então, renda-se, negue-se, toma a sua cruz e siga Jesus. O mundo não, eles vão continuar enganados, pensando que eles são aquilo que o diabo falou para eles no começo. Vocês serão deuses. Por isso, queridos, preste bem atenção, que eu estou caminhando para o final. Por isso, no tempo em que estamos vivendo, essa palavra se torna mais oportunidade do que nunca. Tempo da igreja de Laodiceia, direitos do povo. Em que é comum o povo pensar que é Deus. As pessoas manifestam principalmente para Deus uma arrogância, um desrespeito, como se elas fossem Deus. Você vê, o culto a Deus é tratado como uma coisa de menor importância por muitos. O louvor a Deus, a oração a Deus, tem gente que quer fazer isso a Deus com o Facebook aberto, ou com o WhatsApp, ou com a cabeça longe.
Ele esqueceu que é a Deus, que não é para ele, que tudo que acontece aqui é todos nós a Deus. Todo serviço, todo carisma, toda comunhão, todo louvor, tudo que o Espírito nos proporciona viver, é uma oportunidade que nós temos de nós oferecermos a Deus. Gestão. Até parece que é a mim, ou alguém do seu lado. Não são oportunidades que nós temos de fazer a Deus. Aí alguém um dia vai ter que explicar porque ele deu 1% do seu tempo, e às vezes 1% do seu tempo ainda, ele nem estava lá. Você sabe que no Antigo Testamento, o pessoal matava novilhos, às dezenas, às centenas, aos milhares. E chegou um tempo que Deus, olhando para aquele sacrifício, daquele volume, Deus falou assim, olha, eu tenho pavor disso, eu não recebo, eu viro meu rosto. Falou, quem dera alguém lúcido aí parasse com isso, fecha o templo. Era consumido uma fortuna naqueles sacrifícios. Havia muito aparato, havia muita ordenança, havia muita regra. Só que Deus olhou para o coração dos ofertantes e falou, nada disso é para mim, está tudo no automático, é para eles. Falou, não recebo. Na igreja de Laodiceia, que é a igreja do nosso tempo, nós somos a igreja de Laodiceia. Isso não é uma notícia boa, porque a igreja morna. Deus apela ao indivíduo, dizendo, eis que estou à porta e bato. Você sabe que no Antigo Testamento termina com Deus fora do templo, e no Novo Testamento termina com Jesus fora da igreja. Eu que estou à porta e bato. É a última igreja de Laodiceia. Ele apela ao indivíduo, falou, estou querendo entrar na tua vida. Porque não tem mais instituição confiável. Todas estão corrompidas. Todos os valores sociais estão corrompidos, todos os valores nacionais estão corrompidos. Até mesmo os eclesiásticos. Então Deus desistiu do homem que ele tanto ama, que eu disse no começo. Ele falou, não, eu estou apelando ao indivíduo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém. Então eu e você temos que ser esse alguém. Não importa que hoje em dia a igreja está fazendo A, não importa que hoje em dia a igreja está fazendo B. Não, ele está chamando alguém. Ele falou, se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa e farei morada. E a gente vai comungar. E o texto da igreja de Laodiceia diz que esse será vencedor. Ele venceu o quê? Ele venceu as trevas, ele venceu o mundo e ele venceu a carne. Ele é um vencedor. E o texto termina dizendo, quem é fiel no pouco, é também no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Geralmente a compreensão que se tem desse texto é, se você é fiel no centavinho, você vai ser fiel nos milhares. Não é correta a compreensão. Veja que ele está falando do temporal e do eterno. Ele está dizendo, se você é fiel no pouco, o pouco está dizendo que é o tempo de agora. Por exemplo, o tempo que você tem nessa vida é pouco comparado com a eternidade. As oportunidades que você tem nessa vida de servir a Deus são poucas comparadas que você terá na eternidade. As capacidades que você tem nessa vida são poucas comparadas com a que você terá na eternidade. As riquezas que você tem nessa vida são poucas que você comparada com a que nós teremos na eternidade. Mas quem é que vai te dar as muitas se nós não formos fiéis no pouco? As riquezas que agora a gente manipula e vive são riquezas de origem injusta. Por quê? Porque no mundo todo mundo é Adão. Você ganhou o teu dinheiro honestamente, mas você não sabe como é que ele foi criado na casa da moeda, por onde ele passou. Esse mundo é injusto. Olha a desigualdade, olha as guerras. Não tem nada justo aqui. Esse mundo é cada um tentando fazer isso daqui, querendo viver melhor e mais tempo. E nós temos o chamado de Deus para administrarmos a nossa vida neste mundo. Como? Vencendo o mundo. Mas esse mundo está influenciado pelas trevas, vencendo as trevas. Esse mundo está influenciado pelo meu próprio ego, que eu sou um descendente de Adão,
vencendo o próprio ego. Negue-se a si mesmo. Então aqui tudo é pouco. Se nós tivéssemos assentado aqui no nosso meio a pessoa mais rica do Brasil, teria que dizer para ele, ó, o que você tem é pouco comparado com o que Deus vai te dar. Ser fiel no pouco. Se nós tivéssemos aqui a pessoa mais rica do mundo, em qualquer tipo de riqueza, seja em capacidades, a pessoa mais capaz da terra, seja em patrimônio, o homem mais rico da terra, seja em beleza, o mais lindo da terra, nós teríamos que dizer, olha, seja fiel no pouco, porque isso é pouco perto daquilo que você vai herdar de Deus em Cristo Jesus. É o tempo do pouco. Aqui nós vamos viver o quê? Menos que um século. Compare isso com a eternidade. É pouco ou não é? Aqui é uma vida de dores, uma vida de problemas. Compare isso com o corpo da ressurreição. É pouco ou não é? Compare a beleza de um homem com a beleza de um anjo, a capacidade de um homem com a capacidade de um anjo, as oportunidades de um homem, a oportunidade de um anjo. E a Bíblia fala que nós seremos como os anjos. Em algum lugar diz superiores aos anjos por causa de Cristo. Então, queridos, olha o que nós temos que administrar. Não pense na sua vida, não vou pensar na minha vida do ponto de vista do mundo. Senão o mundo vai colocar você nessa ladainha do corredor da morte, comer, beber e dormir e morrer. É a sorte de todos. Engano terrível de Satanás. O diabo conseguiu enganar Adão e Eva num tempo que não existia morte, dizendo que não morreria. Adão nunca viu nada morto, nem Eva. Quando Deus disse certamente morrerás, ele tinha que confiar em alguma coisa que ainda não existia. Porque Adão nunca viu um passarinho morto. Não tinha morte. Adão nunca viu uma pessoa morta. Não tinha morte. Adão nunca viu ninguém doente. Não tinha doença. A Bíblia fala que tudo que Deus criou era bom. Então não tinha célula doente. Não tinha micro-organismo que matam. Não tinha vírus. Não tinha bactéria. Tudo era bom. Mas apesar de tudo ser vida, Deus falou, olha, existe a morte. Adão tinha que confiar em Deus. Existe a morte já existia no mundo celestial, no mundo espiritual. Ela não existia na terra. O mesmo diabo que enganou Adão falando que não existia a morte, hoje ele engana as pessoas falando que não há vida. Porque nós acostumamos tanto com a morte. A morte está para todo lado. O óculos é uma prova que a minha visão está morrendo. O remédio é uma prova que o meu corpo está morrendo. E hoje nós acostumamos tanto com a morte, que nós não acreditamos mais na palavra de Deus, que Jesus Cristo diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Hoje não acreditamos na vida. Uma vez ouvi alguém dizendo, por que Adão foi comer da árvore que trouxe a morte? E brincou a pessoa, eu vou falar com ele quando eu encontrar com ele. Falei, se você falar com ele, ele vai dizer assim, você vai perguntar para ele, por que você comeu da árvore que trouxe a morte? Ele vai perguntar para nós, por que vocês não comeram do cálice que dá a vida? Jesus diz, quem comer do meu corpo, beber do meu sangue, tem vida eterna. Por que não comemos? Não custa nada, é de graça. Igualdade. Deus não deixou Adão numa situação em que nós ficássemos no ponto de julgá-lo. Do mesmo jeito que ele pecou de graça, ele também colocou a vida de graça. Como é que se anula a terrível morte eterna? Coma e beba deste pão. Coma deste pão e beba deste cálice. Se eu perguntasse para ele por que comeu, ele vai dizer para mim, por que você não comeu? Era só comer e viver. A questão de gestão. Amém, queridos? Então, Jesus disse, olha, se formos fiéis, eu quero encerrar dizendo isso, nós temos que colocar no nosso coração o firme propósito de sermos fiéis. Porque uma pessoa que não teme de ser chamado para prestar a conta é o fiel. E esse fiel que eu estou falando
Não é a mim, não é a igreja, é a Deus. Nós recebemos de Deus a vida, e Ele disse, olha, as riquezas verdadeiras é uma promessa. A herança de Deus que há em Cristo Jesus é uma promessa. Nós não estamos de posse dela. Nós estamos de posse pela fé. Mas disse Jesus, no Antigo Testamento, a todos foram pregado a lei, e nenhum tio da lei será tirado, será cumprido. E a vós é pregado o evangelho do reino. E desde agora o evangelho do reino, o reino dos céus é tomado por esforço. Então é verdade que Jesus já venceu as trevas, é verdade que Ele já nos colocou como herdeiro, é verdade que tudo isso, as riquezas eternas, as riquezas definitivamente suas, hoje nós administramos o alheio, não é nosso. Hoje nós administramos as coisas injustas, não há justiça nesse mundo, mas existem as verdadeiras, e existem as nossas, e Jesus diz, sabe de quem elas serão? Dos fiéis. Porque se você não foi fiel nas coisas mínimas, por que Deus colocaria nas muitas um infiel? Até na nossa justiça humana nós diríamos, justo, Senhor. Justo. Até com a nossa mente pequena, nós diríamos justo. Se a pessoa ele é infiel no pouco, como é que você vai colocar ele no muito? Ele vai continuar sendo infiel. Ele será infiel, não importa no quanto. Porque a infidelidade não está na quantia, a infidelidade está no coração da pessoa. Então, se ela for infiel no tempo, nas capacidades, nas oportunidades, nas riquezas, quanto mais ela tiver, mais ela será. O propósito da revelação de Jesus para a nossa vida, depois contando em seguida o arrependimento do rico mais tardiamente, foi para deixar claro para nós que as coisas valiosas e eternas já são nossas, pelos feitos de Cristo, pelos méritos de Cristo, mas nós precisamos com esforço, dedicação. Não pensa que o teu corpo vai falar assim, você vai para a igreja feliz e o teu corpo vai ficar alegre. Você vai louvar feliz e ele vai ficar alegre. Você vai orar. Não, a fidelidade é um sacrifício a Deus. Tempo com Deus, tempo gasto com Deus é um sacrifício a Deus. Capacidades administradas para Deus é um sacrifício a Deus. Oportunidades administradas para Deus é um sacrifício a Deus. Dinheiro gasto na obra de Deus é um sacrifício a Deus. Não é pensando que a carne vai ficar feliz, não. É sacrifício. E por que você faz sacrifício? Porque você sabe o quanto Deus fez por você. Você sabe as riquezas de Deus e o valor que Deus colocou ao ser humano. O valor que Deus deu ao ser humano quando foi por ele a cruz do Calvário na pessoa de seu Filho. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.